tarde a todos os irmãos, das irmãs, encarnados e desencarnados. Que a paz do nosso Mestre Jesus invada os nossos corações e mentes, que possamos trazer muita paz, muita luz com mais esse Evangelho. Peço a todos que fechem os seus olhos físicos e mentalizando a visão do nosso Mestre Jesus, que a gente possa ter muito carinho, muita paz, muita luz no dia de hoje, que a gente possa nos conectar à espiritualidade maior, que possamos ser agraciados pela luz do nosso Mestre e dos nossos amigos e mentores espirituais. Que a paz de Jesus esteja dentro dos nossos corações, hoje e por todo sempre. Antes de começarmos o Evangelho, vamos ler uma mensagem do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a lição 179, que diz: seja humilde, a vaidade é o pior dos defeitos, porque engana a nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se do quê? A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo porque nos enganamos a nós mesmos. E dando continuidade à leitura do Evangelho que o nosso irmão Hilário começou lá no prefácio, lá na introdução, né? Ele fez na introdução objetivos desta obra e ele encerrou a leitura, e nós vamos para o item seguinte, que é a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensinamento dos espíritos. E ele diz assim: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sobre a palavra no que dissesse haver recebido os seus ensinos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio e poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir todos. Deus quis a nova revelação chegasse aos homens por meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas não aconteceria assim quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Demais, pode fazer-se desaparecer um homem, mas não se faz desaparecerem as massas. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não será menos inesgotável, porque não se encontra na terra, surge de toda a parte, e cada um pode captá-la. Se faltarem homens para propagar, haverá sempre os espíritos que atingem a todos e que ninguém pode atingir. São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda, com a ajuda de imensuráveis médiums, que eles despertam por toda parte. Se houvessem um intérprete único, por mais favorecido que esse fosse, o espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua voz, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a prevenção de muitos. Não seria aceito por todas as nações, e os espíritos, entretanto, comunicando-se por toda parte, a todos os pontos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade independente de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social,
visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse reclamar todos os homens a fraternidade, pois se não colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões em lugar de apaziguá-las. Esta universalidade do ensino dos Espíritos traz a força do Espiritismo e é ao mesmo tempo a causa de tão rápida propagação, enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não pode gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas podem atingir os espíritos. Mas não é esta a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um encolho, mas carregam em si mesmas o remédio ao lado do mal. Então aqui, esse item, autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinos dos espíritos, ele é um item grande. Eu li um trecho dele, que garante um contexto. O contexto aqui traz, primeiramente, que o Espiritismo, que é o Consolador prometido, ele não foi personificado em ninguém, como tinha sido anteriormente, primeiramente por Moisés e depois pelo Cristo. Então não houve uma personificação, houve uma globalização universal, principalmente dentro da nossa órbita terrestre, porque aqui vem o Consolador prometido, por intermédio da mediunidade de alguns irmãos, trazer as realidades espirituais. Realmente, o que acontece quando nós passamos a porta do desencarne, quando nós adentramos realmente no mundo espiritual, o que acontece, o que faz, como é as situações. E outra, ela nos dá a garantia de que ele é verdadeiro, de que ele é realmente universal. Ele traz nesses trechos, tão importante em estudar a introdução do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ele traz, sabiamente como fez o nosso amigo Hilário, ele faz, muitas vezes, traz a base da doutrina, da doutrina que nós estamos engajados, e que esse grupo tão harmoniosamente está fazendo na divulgação desse Evangelho. É muito importante que a gente pegue desde o começo para entender a obra posterior, porque nesse trecho ele fala claramente que os espíritos estão em todos os lugares, vivendo fora da terra, partindo da comunicação, trazendo a comunicação dos espíritos. Isso prova a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, os 5 pilares do Espiritismo, E isso, olha como é importante, porque, só relembrando, os 5 pilares do Espiritismo, o primeiro deles, a existência de um Deus único, que fez tudo isso, que criou tudo isso. E depois, a pluralidade das existências, ou seja, nós temos várias existências, Não finda aqui o nosso percurso, não finda aqui o nosso trabalho. Nós vamos continuar esse trabalho lá longe, lá em outro plano, lá em outra esfera, Aí traz a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos. E ele coloca que essa comunicabilidade é feita em várias partes do globo, é feita em várias partes do orbe, justamente para que a verdade não ficasse na mão de uma só pessoa, que muitas vezes poderia ser desacreditado e não teria a divulgação necessária, para
o que o momento nos traz hoje, né? Esse momento tão importante que estamos passando, que é a transição planetária. Então olha como é importante essa introdução, né? Independente de você, depois de cairmos lá nos ensinamentos morais, nas bem-aventuranças, em tudo aquilo que o Evangelho, toda a moralidade que o Evangelho nos traz, né? Essa introdução é de suma importância, né? E ela coloca aqui sabiamente, né? Sabiamente, Kardec, como o grande educador que foi, ele colocou assim uma introdução perfeita para entendermos, né? Da onde surgiu a doutrina, como apareceu a doutrina, né? E qual o objetivo da doutrina. Ela apareceu em várias partes do orbe, para que mais pessoas pudessem ser englobadas, por mais pessoas pudessem ser ouvidas, por mais pessoas e mais rapidamente, porque o tempo urge, o tempo passa, e tá aí, né? A nossa evolução está aí. Precisamos cumprir a evolução, precisamos dar andamento à nossa evolução. E aqui se faz, né? Aqui se faz entender o porquê que não foi personificada em uma só pessoa, mas personificada nos espíritos que estão em todos os lugares e que não há como ser destruída. E também para não, né, envaidecer-se apenas uma pessoa, né, que muitas pessoas poderiam desacreditar, porque ela surge em vários lugares, como a gente viu, a doutrina apareceu em Paris, mas estava nos Estados Unidos e em outros países também, na época da codificação, né? Então surgiram em vários lugares, e tinha que ser assim, para dar mais credibilidade, para dar mais ênfase, para dar mais crença a essa doutrina tão bendita, que é a doutrina dos Espíritos. Como eu disse, a gente lê um trecho, ele é um trecho comprido, né, essa parte, e acho que vai ser feita uma continuidade, né, assim, comigo, com o Hilário ou com outros participantes, para que a gente possa estudar realmente toda essa obra. Mas peço aos senhores que olhem bem e analisem, né, leiam o prefácio dessa obra, pelo Espírito de Verdade, que é tão sublime, que é tão importante para o entendimento da obra. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, que a paz do nosso Mestre e que os amigos espirituais estejam conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.